Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Roberta, eu sou estudante do primeiro ano de medicina. Eu acabei de terminar o meu primeiro ano, então agora eu vou pro segundo ano, só que ainda não começaram as aulas. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos explicando um pouco como que é o método da minha faculdade, como que funcionam as coisas, pra ajudar quem quer cursar MED e quem tá cursando MED, porque quando a gente entra no primeiro ano de faculdade, é tudo diferente, é tudo novo, a gente fica super empolgado e acaba perdido em muitas situações. Então hoje eu vou gravar um vídeo sobre o PBL. O que é o PBL? Então agora eu vou exemplificar pra vocês o que é o estudo tradicional, pra gente poder ter uma comparação. Eu sei que a maioria do pessoal aqui sabe o que é estudo tradicional, porque foi esse método que a gente foi criado basicamente, desde pequenininho. Estudo tradicional é um estudo centrado no professor, onde ele dá as aulas e ele é o protagonista de todo o método, de todo o ensino. É um método em que você acaba estudando mais para avaliação, para prova, do que para realmente você aprender. E ele é centrado na autonomia do professor, então ele tem muita autonomia sobre as disciplinas que ele aplica, e tem disciplinas, tem essa divisão de disciplinas. Então eu vou para escola, eu vou aprender matemática, língua portuguesa, geografia, história, sem ter uma interdisciplinariedade. Às vezes pode calhar de ter uma interdisciplinariedade, mas eu tenho as matérias lá estipuladas no meu boletim. Agora eu vou falar sobre o PBL. O PBL, ele surgiu no Canadá, em uma faculdade de medicina, porque o corpo docente estava preocupado com o aprendizado dos alunos e a defasagem dos alunos dos primeiros anos do curso de medicina e dos últimos anos do curso de medicina. Para quem não sabe, o curso de medicina, ele é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio, que é primeiro e segundo ano, é o ciclo básico. O segundo estágio é o ciclo clínico. E o quarto estágio é o ciclo profissionalizante ou o internato, né? É a mesma coisa, internato e ciclo profissionalizante. E ocorria muito essa defasagem nos primeiros anistas, porque a bagagem era muito teórica. E ensino-aprendizagem era o método tradicional, então focava muito no professor explicar e no aluno passivo, mas recebendo a informação, recebendo as aulas teóricas. Os professores dessa faculdade de medicina no Canadá ficaram muito preocupados e desenvolveram esse PBL. E o que é o PBL? A gente estuda um ano, eu estudei um ano de medicina, e pra eu aprender o que era PBL, gente, a gente rala muito, porque é uma faculdade nova, você tem que se adaptar à faculdade, às pessoas, ao curso, e você aprende um método novo de ensino que você nunca aprendeu antes. Então, foi difícil, mas eu vou falar aqui pra vocês o que é o PBL. PBL é Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas. Também tem os estudos de caso, que é um pouquinho diferente, mas é na mesma bagagem. Quem assiste Dr. House sabe do que eu tô falando. Nós temos um caso, o nosso aprendizado é todo baseado nesse caso. Então ele tem aquela lousa no Dr. House, ele vem com o paciente, o que o paciente tem, escreve tudo que o paciente tem, o que pode ser, o que não pode ser, existem as hipóteses, existem mobilidade de conhecimento prévio, que é o que os outros personagens acabam falando, pode ser isso, pode ser aquilo, tal. E o PBL, ele é um método de aprendizagem centrado no aluno. Então você é o protagonista de todo o seu aprendizado. Mas Roberta, você não acha que isso é meio ruim? Porque a gente não sabe o que a gente tem que aprender. Bom, normalmente eles te dão uma folhinha, que é o caso problema, e esse caso problema foi desenvolvido pelo corpo docente. Esse caso problema, ele tem que ser limpo, ele tem que ser objetivo, ele não pode conter distratores. Então você lê aquele caso e você meio que sabe o que é pra você estudar, porque ele é direcionado para o seu aprendizado, ele é direcionado para você não errar. Claro, como em qualquer método, às vezes existem palavras distratoras, termos desconhecidos, então a gente tem que eliminar logo essas palavras distratoras, esses termos desconhecidos, na primeira leitura do caso. Além dele ser centrado no aluno, ele estimula a curiosidade do aluno. Então, por isso que eu disse anteriormente, você é o protagonista da sua aprendizagem. Porque você vai lá, você lê o seu caso
e você fala, cara, mas por que isso tá acontecendo? Como que isso tá acontecendo? Que são as palavras como, porquê que você deve usar na sua tutoria e não simplesmente o que é e exemplificar, sabe? Você tem que estar motivado para aprender e mobilizar realmente o seu pensamento, o que é muito bom, porque é aí que mora a aprendizagem efetiva. Então, além dele ser super, assim, estimular mesmo a sua curiosidade, ele é interdisciplinar. Então, você não tem anatomia, histologia, embriologia, nefro, sei lá, cardiologia. Não, você tem todas as matérias integradas. Então, por exemplo, eu tive o módulo de fisiologia de sistemas. Ao mesmo tempo que eu tava tendo fisiologia de sistemas em uma disciplina, que é a disciplina tutorial que eu tô falando, do PBL, no morfofuncional, que é onde a gente aprende anatomia e histologia, eu tava tendo cada parte dos sistemas para poder identificar, saber onde é, tudo direitinho. Então essa interdisciplinaridade faz você ligar todos os pontos. Então, como a tutoria, no meu caso, na minha faculdade, é semanal, naquela semana você tá focada extremamente no sistema cardiovascular, focado extremamente no sistema gastrointestinal. Então, de todos os lados você está sendo bombardeada de informações sobre aquele assunto, o que é muito eficiente. E, gente, eu só vou lembrar pra vocês que o PBL, ele pode ser tanto uma estratégia no seu curso, que pode ser um curso tradicional e os professores usam como estratégia, como ele pode ser a formulação, a estruturação do seu currículo. No meu caso, na minha faculdade, é do currículo. Mas eu vou fazer outro vídeo explicando como que é na minha faculdade, que é o PBL, e um outro vídeo também falando as vantagens e as desvantagens do PBL. Então, esperem para os próximos vídeos. Agora eu vou explicar um pouco de como que é o processo, finalmente. O processo do PBL, ele é baseado em reuniões tutoriais. Essas reuniões tutoriais, normalmente tem de 8 a 10 alunos e um tutor. Esse tutor é o professor e ele tá lá pra ajudar, direcionar a gente como grupo. Só que a aprendizagem é em grupo. Então, no grupo nós temos 2 integrantes importantes entre os alunos, que são o coordenador e o relator. O relator pode ser chamado de secretário também, e ele tá lá pra relatar tudo o que tá acontecendo na reunião. E o coordenador tá lá pra liderar o grupo, falar, fulano, fala mais, ciclano, fala mais. O que você sabe sobre isso? O coordenador tá lá pra coordenar, pra melhorar o funcionamento do grupo como grupo. Então, essa é a estruturação do grupo. Normalmente a gente fica em círculos, pra todo mundo conseguir enxergar todo mundo. E é isso. Nós temos a primeira parte da tutoria, que é a abertura. Normalmente é numa semana, e daí na outra tem o fechamento. Essa abertura pode ser chamada de síntese provisória, e o fechamento pode ser chamado de nova síntese, mas tem diversos outros nomes que o pessoal dá por aí, porque, enfim, não é nada categoricamente definido. E daí vem aquela folhinha que eu falei pra vocês, sem distratores, normalmente, preparada pelo corpo docente. Nós lemos a folhinha, podemos ler em voz alta, podemos ler leitura silenciosa, o coordenador pode ler depois, se todo mundo já leu. Nós fazemos a mobilização do conhecimento prévio. Lemos a folhinha, pensamos no que pode ter sido aquele caso, o que poderia ter sido, as nossas dúvidas a gente anota também, o que deve ser aprofundado. Às vezes aparecem coisas nas folhinhas que a gente não tem a mínima ideia. No ciclo básico, normalmente a gente aprende as coisas mais básicas e a gente apresenta coisas de conhecimento geral da população, porque é primeiro ano, nós não conhecemos nada de medicina ainda. Então a gente apresenta essas coisas que a gente sabe. E daí a gente refuta essas ideias ou reafirma essas ideias no fechamento, na nova síntese. Então é isso, a gente estabelece nesse momento, depois da apresentação do conhecimento prévio, a gente estabelece hipóteses. O que nós conhecemos, o que nós devemos conhecer, e essa é a discussão do grupo, que é a base da tutoria. Tem que haver discussão, tem que haver divergências de ideias pra gente poder estabelecer e enriquecer as nossas hipóteses. E daí nós criamos perguntas que devem ser respondidas pro próximo
tutoria. Então, por exemplo, eu lembro que na minha primeira tutoria da vida, a gente tinha que saber sobre história da medicina. Então, veio um caso de formação de SUS, se eu não me engano, e a gente acabou discutindo o que é SUS, como ele funciona, como que se deu a história da medicina, sabe? Perguntas que são respondidas no fechamento e que realmente estimulam a nossa vontade de aprender, de saber, cara, mas como que isso aconteceu? Mas por que que no Brasil o SUS foi formulado desse jeito? Por que que no Brasil... Como que era antes do SUS? Sabe, a gente fica realmente curioso. E daí, na semana seguinte, pode ser na mesma semana, ele pode ser parte da sua grade horária, mas ele pode ser só uma estratégia. Então pode ser de 2 em 2 semanas, pode ser toda semana, 2 vezes na semana, conforme está estabelecido na sua grade horária, né? Como seus professores e coordenadores resolveram isso. E agora que eu já falei tudo, que foi a discussão já, você já aprendeu tudo, voltou na semana seguinte, discutiu, compartilhou seus conhecimentos novos, reafirmados por referências que os professores podem dar, mas referências que você pode buscar também. Eu vou dar uma resumida, então eu vou falar pra vocês 7 passos do PBL, eu vou ler aqui. O primeiro deles é esclarecer os termos e conceitos desconhecidos, lendo o problema. Segundo é definir o problema. Terceiro é formulação de hipótese.